1 milhão? 1 bilhão. 1 bilhão de pessoas. É mais de 1 bilhão de pessoas mesmo. Isso aí é com certeza. Sabe quantas pessoas? Já passa de 1 bilhão de pessoas. Suponhamos, vamos fazer uma suposição. Suponhamos que Paulo fosse vivo, né? Paulo fosse vivo, apóstolo Paulo fosse vivo. Então ele viesse aqui, né? Fazer uma visita pelas igrejas, várias igrejas, vários lugares. Então ele chegaria na igreja A, assistiria o culto, perguntaria: como é que é a igreja aqui? Os irmãos aqui se reúnem assim. Como é que é o diaconato aqui? Não, o diaconato aqui a gente faz uma eleição anualmente, então de 2 em 2 anos. Alguns diáconos têm um mandato renovado, outros não, né? Tem, né? Isso. Mas é por eleição direta, democraticamente, é claro. E pastor? Não, pastor, nós temos o pastor, que é o pastor principal, que é o que tem o governo, que é um reverendo, né? Que é formado em teologia. Ele fez um curso, uma licenciatura em teologia, e é o nosso pastor. E temos o pastor leigo, que não é o pastor da igreja, mas é aquele pastor leigo, né? Temos também os presbíteros e tal. Batismo com o Espírito Santo. Não, batismo com o Espírito Santo não existe, não. Isso foi para aquela igreja lá, primeiro céu, aquele negócio lá, aqui. Batismo com o Espírito Santo é um negócio que... Batismo aqui é nas águas, só. E o Espírito Santo já vem junto. Certo. Maranata para nós é um prato cumprido. Muito bem. E o ministério assim, como é que é o culto? Não, o culto a gente começa, né? Sempre cantando, a gente canta muito. Depois tem um sermão, né? Depois do sermão, louvor, aquela coisa toda e tal. E né, tem que sempre tirar aquela coletazinha, porque o pastor não tem, né, ocupação dele, é tempo integral, ele recebe aqui, porque ele tem a carteira profissional registrada aqui pela igreja, então ele é funcionário da igreja aqui. Ah, é funcionário, ele é profissional, né? É um pastor, a profissão dele é pastor. Paulo ia ficar, ia para uma outra. E aqui, como é que é aqui? Não, aqui é batizar com o Espírito Santo, aqui o fogo cai, aqui tá todo mundo, você cai pelo chão, levanta, aquela coisa toda, e sobe e tal. E não, aqui é sabedoria, para onde é o Espírito Santo é liberdade, é tudo e tal, é tudo por aí e tal. E pastor, não, aqui tem batismo com o Espírito Santo, tem dons, mas o pastor aqui também tem que ser formado, não pode ser assim não, tem que fazer faculdade e tal, tá tudo bem. Diácono está por eleição aqui também, mas Deus fala aí, a gente ora e Deus opera. Na hora de botar o voto, e aquilo tudo é pelo Espírito Santo. A gente põe o voto, mas é tudo pelo Espírito Santo que a gente ora antes. E se fosse percorrendo isso? Se Paulo chegasse numa igreja, nossa, integrada, Paulo ia fazer a seguinte pergunta: Pastor Hernandes, a paz do Senhor, Campo Grande 1, o senhor é pastor aqui? Sou. Como é que você foi levantado pastor? Pastor Hernandes. Pastor Hernandes diria: eu era um obreiro, né? O senhor me abençoou, e um dia, ao presbitério reunido, o senhor revelou que eu fosse ungido ao ministério da palavra, né? Foi através de uma profecia, e o presbitério veio e impôs as mãos sobre mim, e eu fui ungido ao ministério. Ah, interessante. Eu já dizia isso lá, né? Já falava sobre isso quando eu ensinei a Timóteo. Interessante. Pastor Hernandes, como é que é o diaconato aqui na sua igreja? Não, irmão Paulo, o diaconato aqui na igreja é o seguinte: tem alguns irmãos que destacam,
mas eles precisam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria, não podem ser neófitos, né? E tal, tudo isso. E nós oramos, o Senhor revela, então ele é levantado. Eu escrevi isso, sobre isso também. Muito interessante. A igreja é batizada com o Espírito Santo? É batizada com o Espírito Santo, sim. E os dons? 9 dons. A igreja tem 9, mas a igreja aqui, irmão Paulo, os dons, não assim, não é língua, não é cura, não. Os dons aqui são todos 9, mas eles são usados no corpo. No corpo, integrado e tudo, não é? Muito bem. Você recebe da igreja? Não. Eu trabalho fora, não sou pesado à igreja. Muito interessante. Irmão Hernandes, como é que é o culto? Olha, o nosso culto aqui, irmão Paulo, nós nos reunimos, não tem língua, não tem interpretação, não tem profecia, é o culto profético, né? Então ele se realiza e assim, ao louvor, vem a palavra, as revelações e tal. É dessa forma que acontece. Paulo ia ser Maranata. Tudo que ele falou, nós colocamos em prática. Sim, nós colocamos em prática tudo que ele falou. Eu pergunto aos irmãos aqui, o que é que Paulo disse que nós não colocamos aqui? Mas é porque Paulo falou? Não, que está na palavra. O Senhor usou, então nós colocamos aqui o que Paulo falou, tudo. Esse aqui é o tipo de turista rico é assim mesmo. O pastor Amadeu olha a mala estufada e diz: Já escondeu tudo. Tudo. Então nós estamos num projeto? Qual a doutrina? O que eu vou dizer? Eu não sei nem porque eu estou preso. Corpo, dons, a consulta, o clamor. É mentira, Té? O resto é a sobra que não tem revelação. Maranata é a obra, dando nela a salvação. O resto é a sobra que não tem revelação. Se você quer ir pro céu, obedeça o GG. Sua igreja é a fiel, acho que vai salvar você. Maranata é a obra, o resto é a sobra. Maranata é a obra, o resto é a sobra. Maranata é a obra, só nela a salvação. O resto é sobra que não tem revelação. Maranata é a obra, só nela a salvação. O resto é a sobra que não tem revelação. Maranata é a obra, só nela a salvação. O resto é a sobra que não tem revelação. Maranata é a obra, só nela a salvação.